Olá, caros alunos. Na filosofia, todo pensamento acaba sendo uma derivação ou um aprimoramento do pensamento que o antecede. O idealismo de Hegel, por exemplo, ele teve duas derivações. A chamada direita hegeliana, representada pelos filósofos que basicamente deram seguimento ao pensamento de Hegel, e a chamada esquerda hegeliana. Nela a gente tem representantes que vão transformar o monismo dialético de Hegel, que afirmava a existência de uma única realidade, no materialismo dialético, que se propunha compreender a realidade e transformá-la na prática. Entre eles nós temos Ludwig Feuerbach e Karl Marx. Feuerbach, ele criou o chamado materialismo dialético, com base em uma interpretação particular do monismo de Hegel. O idealismo hegeliano via na natureza a concretização da ideia. O materialismo de Feuerbach, ele vê na ideia uma representação da natureza, que é a realidade fundamental. Ele rejeita o idealismo para defender o concreto. Em concordância com essa visão dele, Marx ele vai aplicar o materialismo à filosofia política, fazendo uma interpretação socioeconômica da história, que deu origem ao chamado materialismo histórico. A gente já falou em alguns vídeos aí sobre a vida e a obra de Karl Marx. Então aqui a gente vai só pincelar alguns conceitos dele, como esse materialismo histórico. Segundo essa doutrina, toda e qualquer sociedade é determinada por suas condições socioeconômicas, mais especificamente pela forma como ela organiza a produção. Marx, ele afirma que os interesses que movem a sociedade são materiais, traduzidos em última instância pelas necessidades de sobrevivência. Partindo dessas concepções, o materialismo histórico ele interpreta a história basicamente como uma luta de classes. A crítica de Marx ao idealismo de Hegel começa pela concepção hegeliana da história, como uma sequência racional de acontecimentos que vai se desenvolver segundo uma dialética interna. Para Hegel, o sujeito da história não é o indivíduo, é o espírito absoluto, que toma consciência de si mesmo no decurso da história, como nós vimos. Para Marx, o modo de pensar do ser humano é condicionado pela sua situação concreta. Dessa maneira, o que impede o ser humano de se realizar como ser humano não são suas representações inadequadas sobre o mundo, mas as suas condições de vida, que são opressivas. À medida que essas condições materiais mudam, também vai mudar o seu modo de pensar. Com a defesa dessa posição, Marx ele vai contrariar todos os filósofos do seu tempo, afirmando que o fundamental não é interpretar o mundo, mas mudar o mundo, transformá-lo. Assim não são as ideias que condicionam o mundo concreto, mas é o inverso. Essas concepções tiveram enorme repercussão a partir da segunda metade do século XIX e influenciaram diretamente o pensamento e a produção intelectual do século XX. A realidade concreta é a realidade do ser humano. Marx ele vai concordar com Feuerbach sobre o objeto da filosofia ser a existência humana. Por isso, ele denomina sua filosofia de humanismo real. Mas Feuerbach via o ser humano como indivíduo e Marx o vê como membro da sociedade, ou seja, como um ser social. Mais ainda, para ele, o indivíduo é um ser profundamente marcado pela condição social, pela classe social a que ele pertence. Segundo Marx, o desenvolvimento da história e da cultura se dá pelos mecanismos materiais de produção e distribuição de mercadorias. A evolução econômica, ela determina a evolução social das classes e, por meio dela, a política. Com base nessa perspectiva, então, ele vai tentar sistematizar uma prática política que levasse à construção de uma sociedade sem classes. Essa sociedade ideal seria sem classes e se caracterizaria pela inexistência da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, ninguém deteria a posse particular da terra, das ferramentas, das máquinas, das matérias-primas. O trabalho de uns não poderia ser apropriado por outros para benefício particular, resultando na exploração de um indivíduo por outro, como acontece na sociedade capitalista. O resultado da constituição desse tipo de sociedade seria a supressão do Estado e de toda exploração e opressão inerente a ele. Ou seja, exatamente o contrário do que a gente percebe, nas tentativas de implantar o comunismo no mundo.
porque em várias tentativas a gente teve exatamente o contrário, o Estado total, o totalitarismo. E a ideia de Marx é exatamente o Estado zero, né? Seria a supressão do Estado. Para apresentar a sistemática do funcionamento da sociedade, Marx vai fazer uma divisão entre superestrutura e infraestrutura. A infraestrutura seria ali o conjunto das condições econômicas que vão ser a base da sociedade. E a superestrutura são as instituições, a família, o Estado, a ideologia, a cultura, que se desenvolvem adaptadas à infraestrutura, que por sua vez depende da relação dos indivíduos com os meios de produção. A superestrutura de uma sociedade depende, então, de sua infraestrutura. Daí a importância da questão econômica para Marx. Todas as mudanças significativas em uma determinada sociedade necessariamente decorrem de mudanças na sua organização econômica. A importância da infraestrutura para a definição das formações sociais, ela pode ser notada ao longo da história da humanidade. Assim, na fase primitiva, correspondente ao início da humanidade, não havia divisão de classes sociais, porque não tinha propriedade privada. Os bens eles eram comuns e a atividade social era fundamentalmente dirigida para a existência do grupo. Já as antigas sociedades escravistas, elas se caracterizavam pela polarização entre proprietários e escravos, sendo a propriedade privada e essa cidadania um privilégio exclusivo desses primeiros. No período da Europa feudal, a exploração dominante foi entre senhor feudal e servo, condição em que o servo, embora fosse formalmente livre, estava submetido ao senhor pelas relações servis de produção. Nas relações capitalistas de produção do período contemporâneo, os indivíduos livres estabelecem uma relação mediada pelo mercado. Aqueles que não são donos dos meios de produção vendem a única coisa que dispõem, ou seja, seu trabalho, em troca dos recursos necessários à sua sobrevivência. Daí, Marx vai afirmar que na sociedade capitalista é o capital que explora o trabalho. O capitalismo, segundo Marx, se configurou plenamente a partir do século XVIII, apesar da sua origem ser lá na época da Idade Média, no final da Idade Média, né? Para ele, o capitalismo vai ocorrer principalmente com a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, de onde vai se propagar para outros países. Sua essência era a busca incessante de reprodução e ampliação do capital, meio pelo qual a burguesia, a classe social dominante, vai concentrar seu poder. Nessa busca, esse sistema econômico ele não vê nenhum impedimento político, moral, ético para explorar o trabalhador de todos os seus atributos humanos. Marx ele afirma que, no processo de produção capitalista, o ser humano se aliena, tornando-se mera peça da engrenagem produtiva. Ou seja, o ser humano não é mais dono dos seus instrumentos de trabalho. O ritmo de produção não é imposto por ele e tampouco domina o processo produtivo, ou seja, a divisão do trabalho. A principal consequência desse processo é que o trabalhador ele não se reconhece no produto que fez e assim ele perde a sua identidade como sujeito. A alienação do produto do trabalho conduz à alienação do ser humano. As relações interpessoais em geral passam a ser mediadas pelas mercadorias e pelo dinheiro. Até o proletário ele vai adquirir esse caráter de mercadoria pelo fato de sua força de trabalho ser comercializada no trabalho. O trabalhador ele se torna um ser privado de sua essência humana. Mas, ao contrário de uma visão fatalista da história, em que essa situação se repetiria ininterruptamente, Marx ele faz uso do materialismo dialético para demonstrar como se daria uma ruptura da ordem capitalista. O trabalhador, mesmo vivendo individualmente essa dominação, como integrante de uma classe social, poderia tomar consciência dessa situação de opressão. A partir daí, se mobilizaria como classe para promover sua verdadeira libertação, por meio de uma revolução. Portanto, é da própria situação de exploração que nasceria a força da classe operária. A própria sociedade capitalista criaria as condições para sua autodestruição e o surgimento da sociedade comunista. Essa seria caracterizada pela abolição da propriedade privada, pela igualdade, com a abolição das classes e pela justiça, porque a sociedade exigirá que cada indivíduo tenha um esforço proporcional às suas forças e o retribuirá de acordo com suas necessidades.
Em última instância, ela é meritocrática.